o cenário da China, repentinamente, virou de cabeça para baixo. Um documentário especial de apenas 9 minutos sobre o Nordeste do Brasil, exibido pela mídia estatal principal MEP da China, alcançou 79% de audiência. Quase todos os chineses assistiram ao programa e a sessão de comentários em toda a China continental ferveu. Este não é o Brasil que conhecíamos. Finalmente percebi que fui enganado a vida inteira. O choque dos cidadãos paralisou o site, mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. O vídeo foi traduzido para o mundo e em apenas um dia as visualizações ultrapassaram a marca dos 10 milhões. Os principais meios de comunicação europeus também publicaram reportagens extremamente entusiasmadas sobre o curta-metragem de 9 minutos. Europeus que compartilhavam suas experiências no Brasil inundaram as caixas de comentários. Afinal, o que continha esse filme para abalar o mundo inteiro? O responsável por este documentário era Lin Wei, um produtor da MEP da China. Após a transmissão, ele escreveu em suas redes sociais: "Viajei para o Brasil com preconceitos, mas quanto mais filmava, mais me envergonhava. O que exatamente ele vivenciou? A verdadeira face do Nordeste brasileiro, testemunhada pelos olhos de um chinês. Agora, vamos juntos ouvir esta jornada surpreendente. Antes disso, se puder curtir e se inscrever no canal, poderemos trazer mais histórias sobre o Brasil que estão mudando o mundo. Olá, eu sou Lin Wei. Atualmente, sou produtor-chefe da mídia estatal da China. Meu documentário de 9 minutos sobre o Nordeste do Brasil finalmente foi ao ar. Exatamente 2 minutos e 17 segundos após o início do programa, meu celular começou a vibrar freneticamente. Era uma mensagem da equipe de monitoramento de audiência com um número inacreditável: 79%. Minhas mãos tremeram, pois jamais um documentário havia alcançado uma audiência tão alta no mercado de televisão chinês. A vista noturna de Pequim, vista da janela do meu escritório, parecia estranhamente nítida. O único som que eu ouvia era o zumbido suave do ar-condicionado na sala de edição. Naquele instante, uma emoção indescritível de tremor e euforia percorreu meu peito. Antes mesmo de o programa terminar, o site oficial da emissora estava paralisado. A equipe técnica relatou que o número de usuários simultâneos ultrapassava o limite de sobrecarga dos servidores. A hashtag Produtor que viu a verdade alcançou o topo dos trending topics em tempo real nas redes sociais. Minha caixa de e-mail pessoal estava à beira do colapso. Para ser sincero, eu esperava uma enxurrada de críticas, pois era um programa que abordava a questão brasileira e pensei que certamente causaria controvérsia. Mas no momento em que abri a sessão de comentários, minha previsão estava completamente errada. Obrigado, produtor, por nos mostrar a verdade. Tenho vergonha do meu preconceito. A sessão de comentários começou a ser inundada por mensagens de agradecimento. Em particular, a mensagem de um senhor de mais de 70 anos foi fixada no topo. Vivi 70 anos e sempre acreditei que o Brasil era problemático. Hoje, sinto muita vergonha. Ao ler aquela breve frase, senti um aperto na garganta. Apenas 1 hora após a transmissão, o vídeo carregado na conta oficial já havia ultrapassado 1 milhão de visualizações. Em 24 horas, esse número rompeu a marca dos 10 milhões. Esta era uma velocidade que eu nunca havia visto em meus 20 anos de carreira televisiva. Na manhã seguinte, a mídia internacional começou a acompanhar. A mídia americana noticiou com o título "Programa chinês derruba o muro do preconceito". A emissora britânica descreveu o acontecimento como um milagre criado em 9 minutos. A mídia francesa e alemã também noticiaram a novidade. A reação dos telespectadores europeus foi particularmente marcante. Uma francesa comentou: "Lembrei-me da gentileza do turista brasileiro que encontrei. Não consegui evitar as lágrimas." Um alemão escreveu: "Lembrei-me do jovem que me ajudou no metrô de Salvador. Quero visitar o Brasil novamente." Um telespectador espanhol comentou: "O olhar das pessoas no vídeo é sincero. Sinto falta do Nordeste." As confissões dos chineses também inundaram como uma maré. A maioria dizia que, apesar de estar perto, nunca havia olhado atentamente para o Brasil. Um trabalhador de escritório que sempre acreditara que o Brasil era arrogante e fechado comentou: "Preciso ir pessoalmente para confirmar
anexando uma captura de tela de sua passagem aérea reservada. A situação no dia seguinte à transmissão foi ainda mais surpreendente. Os sites de aulas de forró capoeira em toda a China continental ficaram fora do ar devido ao aumento de tráfego. Foi relatado que o número de inscrições aumentou 10 vezes em um único dia. Uma academia em Xangai chegou a emitir um aviso informando que a lista de espera já tinha 340 pessoas. Os restaurantes de comida nordestina em Pequim anunciaram o fechamento antecipado às 17 horas, pois todos os ingredientes haviam se esgotado. O dono de um restaurante que vendia acarajé e moqueca, entrevistado, disse: os clientes dizem que ficaram curiosos sobre a culinária do documentário e vieram. Em 20 anos de loja, nunca vi algo assim. A mídia chinesa noticiou o fenômeno com o título "Faturamento de restaurantes brasileiros aumenta 4 vezes. Explosão de consumo após choque cultural". As postagens de chineses que vivem no Brasil nas redes sociais também me encheram os olhos de lágrimas. Pela primeira vez, colegas na minha empresa de mineração me disseram: o Brasil é um lugar maravilhoso. A seção de produtos brasileiros do supermercado vizinho foi saqueada. Em suas vozes, além do choque, havia uma sensação de alívio por algo há muito esperado. Tarde da noite ainda estava na MEP, as luzes não estavam apagadas. Eu apenas olhava para a tela, onde os números continuavam a subir. 10 milhões de visualizações, 680 mil curtidas, 230 mil comentários. Eu sussurrei baixinho: este não é o programa que eu fiz, é o mundo que viu a verdade. A emoção que senti naquele momento foi choque, tremor e um toque de confusão. Mas eu sabia que tudo isso não era por acaso. Antes de fazer o filme, eu não era diferente. Eu estava cheio de preconceitos contra o Brasil, arrogantemente relutante em ver a verdade. O motivo pelo qual mudei foi a experiência direta no Nordeste do Brasil. Essa experiência transformou minha vida e, em última análise, moveu a China inteira. Na verdade, minha intenção ao planejar este documentário era completamente diferente. Para ser franco, eu queria expor a verdadeira face do Nordeste do Brasil. Na sala de reuniões de planejamento, eu disse aos meus colegas: recentemente, o Brasil é um assunto muito frequente na China. Não gosto da chamada viagem ao Brasil, que está iludindo a geração mais jovem. Minha voz estava cheia de autoconfiança. Apontei para o whiteboard na parede da sala de reuniões e continuei: vou mostrar a eles a verdadeira face do Nordeste. Não a imagem idealizada, mas a realidade nua e crua. O whiteboard estava coberto de itens que eu havia preparado: economia estagnada, ruas desordenadas, sociedade superficial, problemas de identidade regional. Essas eram as imagens do Brasil na minha cabeça. O chefe disse, com uma expressão preocupada: um bom meio de comunicação é vida. Não se incline muito para nenhum lado. Mas essa frase apenas feriu meu orgulho. Eu respondi com firmeza: mostrar a realidade não é a missão de um jornalista. O público tem o direito de saber a verdade. Minha autoconfiança tinha uma razão. Eu nunca tinha estado no Nordeste, mas tinha ouvido muitas histórias por décadas. A imagem do Nordeste contada pelos meus antecessores, os artigos negativos que vi na internet e, o mais importante, a minha profunda sensação de superioridade. A equipe também foi montada de propósito. May, a produtora assistente, nunca tinha visto sequer um drama brasileiro. Da Way, o editor, disse que nunca tinha bebido um café especial brasileiro. Eu, deliberadamente, reuni uma equipe de pessoas que nunca tinham estado no Brasil. O pretexto era a necessidade de uma perspectiva sem preconceitos. Mas, na verdade, eu precisava de pessoas que concordassem com o meu ponto de vista. Na primeira reunião de planejamento, May perguntou: produtor, o Nordeste realmente tem tantos problemas? Eu respondi com confiança: vai e veja por si mesma, a câmera não mente. Da Way também interveio. Os produtos brasileiros estão muito populares na China ultimamente. Devemos cobrir isso também? Eu balancei a cabeça. Não se deixe enganar pelo marketing. Temos que mostrar a verdade escondida por trás da publicidade extravagante. Após a reunião, anotei meu objetivo no meu bloco de notas. Em 9 minutos, condensar e mostrar a verdadeira face do Nordeste, quebrar a ilusão e confrontá-los com a realidade. Naquela noite, voltei para casa e disse à minha esposa:
Este documentário com certeza será um tema de conversa, porque as pessoas saberão a verdade. Minha esposa perguntou com uma expressão preocupada: você nunca esteve lá, por que está tão confiante? Eu sorri e respondi: eu não te digo sempre para não se deixar enganar pelas aparências? A câmera deve ser fria, excluir a emoção e incluir apenas os fatos. A verdade virá à tona naturalmente. Na manhã seguinte, no metrô a caminho do trabalho, vi um anúncio de cosméticos brasileiros. A linda modelo sorria radiante. Pensei, é por causa dessas imagens idealizadas que as pessoas são enganadas. Eu as desmascararei completamente. Chegando à emissora, revisei o plano novamente. Ilusão e realidade do Nordeste do Brasil. Gostei do título. O subtítulo foi definido como 9 minutos para ver o verdadeiro Brasil. Na última reunião com a equipe, eu enfatizei: não levaremos nenhum preconceito. Apenas filmaremos o que vemos. Mas, desde que a câmera aponte para a verdade, ela se revelará por si só. May perguntou cautelosamente: e se o que virmos não for o que esperamos? Eu respondi com confiança: impossível. Como podem décadas de impressões mudar em um dia? Fechei meu bloco de notas e murmurei para mim mesmo: 9 minutos são suficientes. Uma imagem falsa não se sustenta por muito tempo. Naquela época, eu estava realmente cheio de autoconfiança. Mesmo sem ter visto o Brasil com meus próprios olhos, eu pensava que sabia de tudo. Eu não tinha a menor ideia de quão imensa era a arrogância em meu coração e o quanto essa arrogância me faria sentir vergonha. Desde o momento em que chegamos ao Aeroporto Internacional de Salvador, algo parecia errado, mas eu não queria admitir. Um aeroporto é apenas um modelo para visitantes. Em qualquer lugar, eu pude dizer em voz alta para a equipe. Mas as instalações modernas, o português fluente da equipe e a eficiência da imigração me surpreenderam interiormente. Na imigração, quando o oficial disse com um tom gentil: olá, bem-vindo, aproveite a Bahia, eu acenei com a cabeça inconscientemente. Saindo do aeroporto, pegamos um táxi em direção ao centro de Salvador. Eu liguei a câmera e comecei a filmar a paisagem pela janela. Eu esperava trânsito caótico e uma atmosfera agitada, mas a estrada estava surpreendentemente organizada. Os carros seguiam as regras. O motorista do táxi olhou para mim pelo retrovisor e perguntou: vieram do continente? O que estão filmando? Eu perguntei com um toque de provocação. Ouvi dizer que as pessoas em Salvador são frias. O senhor está de bom humor hoje? O motorista riu e respondeu: que nada, temos aplicativos de tradução, é fácil, acolhemos bem a todos. Ajudar quem está em dificuldade é natural, não é? Essa frase me deixou momentaneamente sem palavras. O Salvador frio e indiferente que eu imaginava não estava em lugar nenhum. Ao chegarmos ao hotel foi a mesma coisa. Assim que entrei no lobby, o funcionário disse em um português padrão: bem-vindo, senhor. Estávamos à sua espera. Surpreso, perguntei como ele sabia meu nome. Ele disse que já havia confirmado as informações da reserva. Ao fazer o check-in, eu compliquei. Quero um quarto silencioso. A temperatura do ar-condicionado deve ser exatamente 24 graus. E amanhã, um wake-up call pontualmente às 7 horas. O funcionário, sem demonstrar impaciência, sorriu e respondeu: claro, tudo é possível. Tenha uma noite de descanso tranquilo. Na manhã seguinte, no café da manhã do hotel, fiz pedidos ainda mais exigentes. O café deve ser morno, o ovo mal passado, a torrada levemente queimada. Esperei que o jovem garçom ficasse agitado, mas ele respondeu com um sorriso radiante: certo, por favor aguarde. O prato que me foi servido atendia perfeitamente aos meus pedidos e o sabor era excelente. Eu deliberadamente deixei muita comida e me levantei para sair. O funcionário veio até mim preocupado: senhor, a comida não estava do seu agrado? Quer que eu troque por outra coisa? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Não, estou satisfeito. Ao começar a filmar nas ruas, também foi diferente do esperado. As ruas da área de Rio Vermelho, área comercial e chique de Salvador estavam limpas e organizadas. As pessoas caminhavam em ordem e quase não havia lixo. Havia coleta seletiva por toda parte. Decidi perguntar o caminho de propósito, esperando uma resposta hostil ou um olhar de odeio o povo do continente. Mas todas as pessoas que eu abordei
pararam e me indicaram um caminho com gentileza. Uma estudante universitária, mesmo indo para outro lugar, disse: eu estava indo para perto de lá, vamos juntos, e me acompanhou por um tempo. Uma senhora viu que eu carregava um equipamento pesado e disse: parece pesado, eu o levo até o ponto de táxi. O encontro mais chocante foi com um senhor idoso. Eu perguntei de propósito por um caminho complicado. O senhor explicou, mas achou difícil de descrever, então disse: vou levá-lo pessoalmente, e caminhou comigo por 15 minutos até o destino. Ao chegar, o senhor disse: é um prazer recebê-lo, espero que tenha boas lembranças do nosso Nordeste. Naquela noite, no hotel, eu assisti ao filme que havia gravado. A tela estava cheia de pessoas gentis, ruas limpas e cenas organizadas. Este não é o Brasil que estou procurando, murmurei. Pressionei a tecla delete do meu laptop. Os arquivos de um dia inteiro de filmagem desapareceram um por um. May perguntou surpresa: produtor, por que apagou tudo? Olhei para a tela e respondi: isso não é real, é apenas coincidência, amanhã será diferente. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que o problema não era o Brasil, mas o meu próprio preconceito. Eu não queria ver a verdade, mas sim evidências que confirmassem meu preconceito. A vista noturna de Salvador brilhava pela janela. As luzes do elevador Lacerda, ponto turístico de Salvador, brilhavam lindamente. Olhei para a cena e senti vergonha pela primeira vez. Voltando de Salvador, tentei um novo método. Eu os deixaria julgar por si mesmos. Eu filmaria a reação mais pura, sem preconceitos. Montamos uma pequena mesa na rua movimentada de Wang Fujin, área comercial de Pequim, e preparamos acarajé, moqueca e café especial brasileiro. Oferecemos degustação gratuita aos cidadãos que passavam. Inicialmente, as pessoas olhavam com cautela. Um trabalhador de escritório de cerca de 30 anos se aproximou primeiro. Vestindo um terno, ele olhou para o acarajé e disse: é comida brasileira, certo? Nunca comi. Depois de dar uma mordida, seus olhos se arregalaram. O azeite de dendê é tão saboroso. A massa de feijão fradinho é delicada e o recheio de camarão tem um sabor profundo. É delicioso. Ele comeu o acarajé inteiro e ligou para um colega: ei, venha rápido, tem coisa boa aqui. Duas donas de casa de 50 e poucos anos hesitaram diante da moqueca. A cor é tão escura, parece gordurosa. Uma delas criou coragem e provou uma colher. Ela soltou uma exclamação imediata: ai meu Deus, o que é isso? O caldo é rico e o leite de coco cremoso. Quero tentar fazer isso em casa. Pode me dar a receita? Ela comeu o prato inteiro na hora e sua amiga também começou a comer. Um casal de universitários olhou para o café especial e riu. Isso tem em todo lugar, mas dizem que o brasileiro é o autêntico. O rapaz deu um gole e riu. O aroma é intenso, o sabor é complexo, não é igual ao que bebemos normalmente. Não é muito doce nem amargo. A moça também bebeu e perguntou: isso vende em Pequim? Onde posso comprar o autêntico? O mais impressionante foi um senhor de 70 e poucos anos. Ele se aproximou lentamente, apoiado em uma bengala, provou a moqueca e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu senti a vida inteira que os brasileiros eram arrogantes. Descobri que era a minha ignorância. Com os olhos marejados, o senhor continuou. Desde jovem, sempre me ensinaram que o Brasil era o outro. Mas ao provar este sabor, descobri que eles têm uma cultura tão delicada. As pessoas começaram a se aglomerar. Nós também queremos provar. Isso também é comida brasileira? Uau! Cheira muito bem. Quanto mais a noite avançava, mais rápido a comida que preparamos acabava. As pessoas perguntavam, decepcionadas: vão voltar amanhã? Onde podemos comer isso? Um homem de meia idade, comendo acarajé, disse: os atores dos dramas brasileiros comem isso. Agora eu entendo por quê. É ótimo para quando você está deprimido. Uma jovem trabalhadora de escritório, bebendo café, disse à colega: isso seria ótimo para o chá da tarde. Que tal procurarmos um restaurante brasileiro perto da empresa? O cinegrafista da Way sussurrou: produtor, vamos continuar filmando? Olhei para a câmera e disse: pare, não é a cena que eu queria. Mas não era verdade. Essa era a realidade. A reação mais pura das pessoas que experimentaram o sabor, deixando o preconceito de lado.
Uma criança puxou a mão da mãe e apontou para o café. Mãe, posso beber isso? A mãe hesitou. E o filho disse, a lancheira que a mãe brasileira do Xiaoming na escola faz é muito gostosa. Naquele momento eu percebi. As crianças já estavam interagindo em um ambiente sem preconceitos. O problema era o estereótipo de nós, adultos. Quando a degustação terminou e estávamos arrumando o equipamento, uma senhora idosa se aproximou e me disse, obrigada, graças a vocês eu experimentei um novo sabor. Comecei a ficar curiosa sobre o Brasil. Naquela noite, na sala de edição, enquanto assistia a filmagem, pensei, uma mordida de comida dissolveu décadas de preconceito. No momento em que foi colocado na boca, todos os julgamentos prévios caíram por terra. May perguntou, produtor, devemos usar todas essas cenas? Eu acenei com a cabeça. Sim, porque esta é a verdade. Eu escrevi no meu bloco de notas. O sabor de uma mordida destruiu minhas crenças. A língua não mente. Soube que, depois daquele dia, o número de pessoas que procuravam restaurantes brasileiros em Wangfujing aumentou. Vários restaurantes até adicionaram acarajé e moqueca ao novo cardápio. O dono de um restaurante brasileiro me disse mais tarde, desde que seu programa foi ao ar, os clientes perguntam ativamente sobre o Brasil. Graças a você, eu também comecei a estudar o Nordeste. Decidi vencer sem emoção, com evidências. Planejei um novo experimento. Os produtos brasileiros são realmente melhores que os chineses? As pessoas escolheriam os produtos brasileiros sem saber a marca? Alugamos um estúdio de filmagem em Pequim e preparamos cosméticos, comidas instantâneas, eletrônicos e produtos de uso diário. Cobrimos perfeitamente todos os logotipos e rótulos da marca. Os participantes só podiam julgar pela qualidade do próprio produto. A primeira participante foi uma mulher de 40 e poucos anos testando cosméticos. Fizemos ela aplicar produtos diferentes em cada mão. O da esquerda é um pouco irritante, mas o sérum da direita é rico e adere bem. Parece suave. Ela escolheu o da direita sem hesitar. Era o produto brasileiro. Estudantes universitários de 20 e poucos anos tiveram uma reação semelhante. O material deste aqui é melhor. É natural e sinto que a pele realmente o absorveu. 9 dos 12 participantes escolheram cosmético brasileiro. Pensei, isso é coincidência? O resultado do teste de comida instantânea foi ainda mais chocante. Cozinhamos a canja de galinha premium brasileira e a chinesa nas mesmas condições. O primeiro a comer provou as duas tigelas alternadamente. O caldo deste aqui é mais rico e profundo. O macarrão é mais mastigável. Um participante de 60 e poucos anos pousou os hashes e disse: passei a vida toda comendo apenas comida instantânea chinesa. Nunca pensei que acharia esta melhor. Não sei porquê. Quando as marcas foram reveladas, todos ficaram chocados. Porque o que eles estavam elogiando era o produto brasileiro. O quê? Isso é brasileiro? Achei que era chinês. A comida instantânea brasileira é tão boa. Os testes de eletrônicos continuaram. Tinha mouse, capas de celular, carregadores portáteis, etc. Um estudante de design examinou cuidadosamente os produtos e avaliou. O design deste aqui é mais elegante e internacional. O outro parece um pouco desatualizado. A maioria dos produtos que ele escolheu era brasileira. Um trabalhador de escritório que testou o carregador portátil disse: este é mais leve e o design é mais simples. Também carrega mais rápido. Eu continuei anotando em meu bloco de notas. Design intuitivo e sensível, design centrado no usuário. Um chefe comparou utensílios de cozinha e exclamou: a pegada deste é ótima. O peso também é ideal. Os detalhes são muito bem feitos. O resultado final da estatística foi revelado. Em todos os testes, o produto brasileiro obteve uma taxa de escolha de 73%. Olhei para o resultado e murmurei: esta é a verdade que não posso mudar com a edição. Um participante se aproximou de mim após o teste e disse: para ser sincero, não gostava muito de produtos brasileiros. Acreditava incondicionalmente que os chineses eram os melhores. Mas ao ver minha escolha hoje, percebi que era preconceito. Outro participante disse: por não saber a marca, pude escolher com mais honestidade. Só agora sinto que vi o produto em si. Uma jovem perguntou: quando foi que o Brasil começou a fazer produtos tão bons? Eu que não sabia, eu não pude responder, porque eu também não sabia. Um membro da equipe que ajudava no teste sussurrou: produtor,
Vamos transmitir esse resultado diretamente? Temos que transmitir. Os números não mentem. Naquela noite, reanalisei os dados. Não importa como eu dividisse por idade, sexo ou profissão. O resultado era semelhante. O produto brasileiro estava de fato à frente em termos de qualidade. MEI perguntou: o senhor esperava esse resultado? Eu balancei a cabeça. Não, mas esta é a realidade. A realidade que não sabíamos ou não queríamos admitir. Dawei acrescentou: a ideia de que o Brasil está em declínio era uma ilusão em si. Olhei pela janela e pensei: a verdade está nos números. Mas desta vez os números falaram a verdade. Na última página do meu bloco de notas escrevi: dados não têm preconceito, eles apenas mostram o fato. Este resultado de teste destruiu o último resquício de orgulho em meu coração. Mas, ao mesmo tempo, senti uma espécie de libertação, porque eu não precisava mais me agarrar a uma falsa superioridade. Propus que o próximo passo seria ouvir o que as pessoas que visitaram o Brasil tinham a dizer. Precisávamos da voz dos que tiveram a experiência real. Começamos a entrevistar nas ruas de Sanlitun, área moderna de Pequim. A primeira pessoa que encontramos foi uma mulher de 30 e poucos anos, trabalhadora de escritório. O Nordeste é perto, então fui um fim de semana. Para ser sincera, eu não esperava muito, mas era mais limpo do que eu pensava. E a comida era deliciosa. Especialmente as cafeterias, elas são realmente únicas. Encontramos um casal de 50 e poucos anos. A esposa começou: fomos para celebrar nosso 30 grau aniversário de casamento. Fui eu quem quis ir, mas ao voltarmos, meu marido é quem não para de dizer que quer ir de novo. O marido riu e acrescentou: as paisagens são ótimas. Aquelas praias, os centros históricos, o Pelourinho são incríveis. O povo é gentil, falamos a mesma língua e há um encanto único. Também entrevistamos um casal de universitários. O transporte é realmente conveniente. O Wi-Fi do metrô é super forte e você pode usar pagamento móvel em todos os lugares. Eu pensei que seria mais tradicional do que o continente, mas era surpreendentemente conveniente. A história de uma senhora idosa de 70 e poucos anos foi particularmente comovente. Eu fui sozinho e me perdi em Boa Viagem, bairro de Salvador. Perguntei a um policial. Ele foi muito cortês. Embora o sotaque fosse um pouco diferente, ele usou o mapa do celular e me levou pessoalmente de volta ao hotel. Fiquei muito grata a ele. Um empresário de 40 e poucos anos compartilhou de uma perspectiva de negócios. As empresas brasileiras são muito detalhistas. As decisões são cautelosas, mas uma vez tomadas, a execução é forte. O continente é rápido, mas às vezes um pouco rude. Lá, eles buscam a perfeição. Neste momento, um estudante brasileiro que falava português fluentemente se aproximou. Ele se apresentou como João Pedro Dantas. Por que você quis vir estudar no continente? Perguntei. João Pedro pensou por um momento e disse lentamente: na vida social brasileira, às vezes há uma distância entre as pessoas. Todo mundo é muito educado, mas é difícil fazer amizades verdadeiras. Sua expressão ficou séria. Mas o povo do continente é diferente. Uma vez que se tornam amigos, são amigos de verdade. Eles se preocupam sinceramente com você. Se você abrir o coração, eles estarão lá por você. Eles se preocuparam de verdade quando eu estava em dificuldades. Eu acenei com a cabeça e anotei: distância social versus calor humano. João Pedro sorriu e acrescentou: com amigos do continente, eu me sinto à vontade. Não preciso esconder quem eu sou. No Brasil, você sempre tem que se preocupar com os outros e ter cuidado para não incomodar. Mas no continente, posso ser eu mesmo. Quais são seus planos agora? Pretendo trabalhar aqui depois de me formar. Já encontrei uma empresa. Meus pais são contra, mas esta é a minha vida. Terminando a entrevista com João Pedro, olhei para o céu. Estava limpo e brilhante. Encontramos outro viajante, um professor aposentado. Lecionei por 40 anos e sempre disse aos alunos que o continente era o melhor. Mas só depois de ir ao Brasil percebi que estava errado. Especialmente a cortesia dos jovens é realmente notável. Algumas virtudes tradicionais que perdemos, eles ainda as mantêm. Um chefe disse: no mercado brasileiro, as senhoras conversavam ativamente comigo, cheias de calor humano.
Elas até me davam muitos presentes. É um calor que eu não sinto no continente. Uma jovem trabalhadora de escritório trouxe um ponto de vista diferente. Os trabalhadores de escritório brasileiros parecem ter um ritmo mais lento e parecem mais tranquilos, mas sinto uma espécie de dignidade artesanal. É um senso de orgulho? As empresas no continente só falam de dinheiro, mas as deles parecem ter uma alma. Após o término da entrevista, escrevi na última página do meu bloco de notas: quem foi, afirma. Quem não foi, nega. A resposta está na experiência. Naquela noite, voltei para casa e disse à minha esposa: eu acho que entendi tudo errado sobre o Brasil. Ficamos presos em uma imagem que nós mesmos criamos. Minha esposa perguntou: e agora? O que você vai fazer? Tenho que mostrar a verdade, exatamente como ela é. Naquela noite, dormi tranquilamente pela primeira vez, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Não era uma diferença de inferno ou paraíso, era uma nova diferença. Apenas nós havíamos fechado nossos corações. Eu estava parado na janela do meu quarto de hotel, olhando para a vista noturna de Pequim. As luzes eram infinitas, mas meu coração estava no escuro. Lutei a noite inteira, esconder ou tornar público. O pendrive na minha mão parecia incrivelmente pesado. Ele continha todo o material filmado no mês passado, a verdadeira face do Nordeste, a reação chocada do povo chinês e, o mais importante, o processo da destruição do meu preconceito. Era embaraçoso, mas era um registro real. Às 3 da manhã, eu não podia mais adiar. Coloquei a câmera bem na minha frente e apertei o botão de gravação. Meu rosto, refletido na lente, parecia exausto. Respirei fundo e comecei a falar. Eu originalmente queria arruinar o Brasil. Essa foi a minha intenção ao fazer esse documentário. Mas o que eu vi foi completamente diferente. Sinceridade e ordem, calor e cortesia. Meu preconceito estava errado. Um breve depoimento de 1 minuto, mas gravei esse minuto por 1 hora. Eu regravei várias vezes. Minha voz tremia, meus olhos ficaram vermelhos e as palavras mal saíam. Foi o momento da destruição do meu orgulho em 20 anos de carreira televisiva. Na manhã seguinte, o ar na sala de edição estava pesado. Da Way reproduzia repetidamente meu vídeo de confissão, em silêncio. May não ousava olhar nos meus olhos. Todos sabiam que, uma vez que este vídeo fosse ao ar, não haveria volta. Meus passos em direção ao escritório do chefe eram pesados. O chefe assistiu à versão editada de 9 minutos. Eu não conseguia decifrar a mudança em sua expressão. Após o término do vídeo, houve um longo silêncio. O único som que se ouvia pela janela era o grasnar de um corvo. Finalmente o chefe falou: eu disse que a virtude de um meio de comunicação é a coragem, mas você também deve ter a determinação de arcar com as consequências dessa coragem. Eu abaixei profundamente a cabeça. Estou determinado. A reunião de alto escalão foi como uma tempestade. Gritos de debate feroz podiam ser ouvidos do lado de fora da sala de reuniões. A insistência de que idealizar o Brasil é muito perigoso e a refutação de que os tempos já mudaram colidiram. Após 2 horas, a porta finalmente se abriu. O rosto do chefe Wang estava sombrio. Ele olhou diretamente para mim e perguntou: você tem certeza? Eu não desviei o olhar. Essa era a minha única resposta. O tempo dado pela alta gerência foi de 9 minutos. Eles disseram que nem 1 segundo a mais. Pensei, 9 minutos são suficientes. A verdade não depende da duração. Voltei para a sala de edição e entrei na operação final. Eu tinha que condensar 1 mês de jornada em 9 minutos. O que colocar, o que cortar. Quanto mais eu lutava, mais preciosa cada cena parecia. A figura do senhor brasileiro me mostrando o caminho. O momento em que a senhora chinesa chorou ao comer a moqueca, as expressões chocadas dos participantes no teste cego. O mais difícil era onde colocar minha confissão, no início ou no final. Finalmente, decidi colocá-la bem no começo, porque o público precisava saber como o documentário começou e como ele mudou. Ao gravar a narração final, minha voz era diferente da usual. Abandonei a técnica e apenas coloquei meu coração sincero. Passamos tempo demais sem olhar um para o outro adequadamente. É hora de tirar os óculos do preconceito. Ao sair após a gravação, o olhar da equipe mudou. Alguns aplaudiram, outros acenaram com a cabeça. Mas eu estava com medo.
Eu não sabia se as ondulações causadas por esses 9 minutos seriam um tsunami ou suaves ondas. Na noite anterior à transmissão, não consegui dormir. Olhei para o teto e pensei, eu vou me arrepender? Mas eu já havia cruzado o rio sem volta. Eu tinha que cruzar. Na manhã do dia da transmissão, meu rosto no espelho era estranho. Era uma expressão de quem perdeu algo, mas ganhou algo ao mesmo tempo. Caminhando pelos corredores da emissora, o olhar dos colegas me incomodava. Alguns olhavam com preocupação, outros com respeito. 8 horas da noite se aproximava. Eu estava em frente à tela da sala de controle. Minhas palmas estavam suando e eu podia ouvir meu coração bater forte. Finalmente o programa começou. Meu rosto apareceu na tela. E então, aquela frase ecoou por toda a China continental. Eu originalmente queria arruinar o Brasil. No momento em que a verdade de 9 minutos encontrou o mundo, eu não tinha mais para onde me esconder. Os primeiros 2 minutos do programa foram de silêncio. Os monitores da sala de controle piscavam calmamente. O gráfico de reação em tempo real traçava uma linha horizontal suave. No momento em que a cena da minha confissão apareceu, tudo explodiu. Os números do monitoramento de audiência dispararam como loucos. 30%, 50%, 70%. Foi uma velocidade inacreditável. Ao mesmo tempo, o alarme do servidor da emissora disparou. Era o sinal de que o número de conexões ao site havia excedido o limite. Eu esperava uma enxurrada de críticas, mas os comentários em tempo real eram completamente diferentes. Produtor corajoso, este é um verdadeiro jornalista, este é o futuro da China. Claro, também havia algumas críticas afiadas. Foi comprado, traidor, mas logo outros telespectadores começaram a refutar. Você é quem tem preconceito, não tem coragem de aceitar a verdade. Os tempos mudaram. Assim que o programa terminou, um número surpreendente surgiu. A audiência final foi de 79%, estabelecendo o recorde mais alto para um documentário no mercado de televisão chinês. O vídeo enviado para a plataforma de vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações em 1 hora. Em uma noite, ultrapassou 5 milhões. Na manhã seguinte, a China estava em ebulição. Todos os jornais tinham o programa na primeira página. O Diário do Povo noticiou com o título Confissão Corajosa. Um jornal comentou: a consciência de um jornalista derreteu o iceberg das relações regionais. A reação das livrarias foi ainda mais dramática. Livros sobre o Brasil esgotaram em 2 horas após a abertura. De livros de estudo de português nordestino a guias de viagem e literatura, os funcionários das livrarias estavam em pânico. Em 20 anos de trabalho, nunca vi um fenômeno assim. As aulas de forró se tornaram um campo de batalha. Os telefones tocavam incessantemente e o site estava fora do ar. O número de inscrições em um dia aumentou 10 vezes. O diretor de uma academia em Xangai disse em uma entrevista: em 30 anos de academia, nunca experimentei isso. Não temos professores suficientes. Tivemos que chamar professores aposentados de volta. As agências de viagens também entraram em estado de emergência. Os pacotes de viagem para o Brasil esgotaram instantaneamente. O volume de buscas no site das companhias aéreas aumentou 180% em relação à semana anterior. Passagens aéreas para Salvador foram reservadas para os próximos 3 meses. Um representante de agência de viagens disse: é mais explosivo do que qualquer boom anterior. Economistas analisaram o fenômeno com números. Pedidos de importação de alimentos brasileiros aumentaram 400%. Vendas de cosméticos brasileiros subiram 50%. A reprodução de streaming de música brasileira aumentou 600%. Um especialista em economia chamou isso de tsunami econômico de 9 minutos. A reação das emissoras concorrentes também foi intensa. Em uma semana, todas as emissoras agendaram especiais sobre o Brasil. Documentários sobre cultura brasileira, análise da tecnologia brasileira, viagem ao Brasil. De repente, um furacão brasileiro varreu a televisão chinesa. A reação internacional foi ainda mais surpreendente. Emissoras nos Estados Unidos, Europa e América do Sul transmitiram o documentário com legendas. A mídia estatal alemã
usou-o como modelo para produzir um especial sobre a Polônia. A França planejou um especial sobre a Argélia. Um jornalista brasileiro me enviou um e-mail. O senhor estabeleceu um novo padrão para a televisão mundial. Um professor de uma universidade americana começou a usar o vídeo como material didático para a aula de ética jornalística. Admitir o erro e buscar a verdade é o verdadeiro jornalismo, ele disse aos alunos. A comunidade chinesa no Brasil foi varrida por uma onda de emoção. Eles disseram que a indiferença que sentiram por décadas não desapareceria em um dia, mas algo havia mudado. Colegas de trabalho na empresa começaram a convidá-los para comer acarajé juntos. Vizinhos começaram a se aproximar ativamente, dizendo que queriam aprender português. Uma semana após a transmissão, fui convidado para o Fórum Mundial de Mídia. No momento em que subi ao palco, centenas de jornalistas se levantaram e aplaudiram. Minhas pernas tremiam. Eu segurei o microfone e disse: a verdade viaja mais rápido que a linguagem. A coragem de um indivíduo pode mudar o mundo. 9 minutos foram suficientes. No final do discurso, alguém perguntou qual foi a maior mudança. Pensei por um momento e respondi: eu mudei. A maneira como eu vejo o mundo mudou. Esse é o maior milagre. Naquela noite, da janela do meu quarto de hotel, olhei para as luzes cintilantes de Pequim. A mesma paisagem parecia completamente diferente. Agora eu entendia. Não se deve julgar antes de testemunhar com os próprios olhos. Esse é o primeiro passo para um mundo sem preconceitos. A coragem de 9 minutos mudou o mundo. Ou talvez o mundo já estivesse pronto. Estava apenas esperando que alguém abrisse a porta. E então, gostou do vídeo? Por favor, curta e se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é um grande incentivo para mim. Deixe seu comentário dizendo que você se orgulha do Brasil e adicione força à sua posição. Aqui é a profecia do futuro. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Sim. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Tradução português, Nordeste Brasil, cultura, palavras portuguesas para acolhimento e simpatia, comidas nordestinas famosas.